Hoje um assunto que muita gente aí desconhece é a gravidez psicológica nos animais, que acontece quando a fêmea, que não está grávida, apresenta comportamentos e sinais clínicos da gestação. Então nós convidamos a veterinária Daniela Brecht para bater um papo aqui com a gente sobre esse assunto. Boa tarde, Daniela. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Gravidez psicológica nos animais. A gente nem imagina que isso pode acontecer com eles, né? Você até estava me dizendo um pouquinho antes, Daniela, que acontece mais em cachorros do que em qualquer outro animal, né? Exatamente. As cadelas, normalmente, elas têm uma incidência de 50% a 70% de gestação psicológica no período pós-cio. Então, realmente é muito frequente. E ela tem como sintoma principal começar a ter um comportamento como se ela tivesse gestante. Então, a barriguinha começa a crescer, as mamas ficam inchadas, começa a ter uma produção de leite. E é comum as cadelas começarem a aninhar, pegar brinquedinho, pegar um ursinho, pegar alguns objetos e trazer para perto dela como se fossem bebês, como se fossem os filhotes. Olha só, isso então, como você falou, é muito comum. Mais da metade das cadelinhas ali, então, passam por isso. Passam por esse processo. Sim, ela acaba sofrendo muito com isso, a própria cadelinha? Normalmente, a gente chega a atender consultas onde o proprietário não observa que é uma gestação psicológica. Nota que a cadela está com uma alteração de comportamento, está choramingando, às vezes está um pouquinho mais agressiva. E aí, quando a gente faz o exame físico, a gente nota esses sinais que indicam a gestação psicológica, que é esse inchaço das mamas, ela fica, como eu comentei, mais gordinha. E aí a gente consegue identificar que está se tratando de uma gestação psicológica. Tem até algumas imagens que o pessoal de casa agora tá vendo ali, ó. Esse cachorrinho que tá aparecendo agora, essa cadelinha, ela inclusive tá com os brinquedinhos ali, como você falou pra gente, com os brinquedinhos como se fossem os filhinhos mesmo, ela né? adota como se fossem os filhinhos. E passou uma imagem ali também das mamas mais inchadas, ó, essa daí, ó, as mamas daí, mais inchadas. Quando a gente aperta, tem a produção de leite, né? Olha e só, tem também ela outra com a cara de coitadinha ali, aninhando, diz que ela fica bem amuadinha. Fica, muda o comportamento. Tá, então esses aí são os sinais, né? Sim. Mas aí você até comentou comigo antes que em alguns casos ela vem e vai sozinha, sem precisar de tratamento. Normalmente ela é autolimitante. Então, costuma durar de 2 a 3 semanas. Num período de 3 semanas, a tendência é os sintomas sumirem. Mas existe a possibilidade de evoluir para algumas complicações. Então, a mais comum que a gente costuma ver é a mastite, que é quando faz uma inflamação ou uma infecção das glândulas mamárias. E aí ela começa a ter dor, porque as mamas ficam doloridas. Alguns casos pode predispor, quando faz a gestação psicológica muito repetido, a tumores de mama. E pode também predispor a quadro de infecções em útero. Nossa, é sério mesmo, né? É sério então, mesmo. Tem que tomar cuidado. E agora, quando procurar um especialista? Você falou que às vezes então ele vem e vai sozinho, mas Sim. então, tendo esses sinais, já é bom procurar um veterinário, Já é bom né, procurar, Daniela? porque, por exemplo, tem algumas medidas simples que podem ser tomadas em casa que podem reduzir esse sintoma, principalmente da mastite, desse inchaço das mamas. Então, por exemplo, a gente orienta a, por um período de 5 a 7 dias, fazer uma restrição de água no período da noite. Tomando menos água à noite, a tendência é formar menos leite. Só que tem que ter uma orientação de um médico veterinário, porque se for algum paciente com alguma doença renal, essa restrição de água pode ser um problema. Então, o médico veterinário faz a avaliação como um todo, e se não houver nenhuma contraindicação, muitas vezes a restrição de água no período da noite, por esse período de 5 a 7 dias, já pode ser uma boa medida. Entendi. As pessoas, então, já podem começar a fazer isso em casa mesmo, né? É importante ter a orientação do médico veterinário para ver se não tem nenhuma contraindicação de fazer a restrição, mas já ajuda. Em alguns casos a gente tem que medicar, então a gente tem que entrar com medicações específicas para fazer a secagem do leite. Quando existe inflamação ou infecção de mamas, a gente entra com medicamento específico para isso, né? E naqueles casos onde o comportamento é repetido, ou seja, em todo o cio, no período pós-cio, a cadela manifesta a gestação psicológica, a gente orienta a castração, que é uma medida mais efetiva de evitar esse problema futuro. Tá, e a gente falou agora mais das cadelinhas, né? Mas os gatos, você falou que é bem mais raro acontecer, mas nas gatinhas também acontece a gravidez psicológica. Nas gatinhas é mais raro, porque para ocorrer a gravidez psicológica, o paciente, a cadela ou a gatinha tem que ovular. A cadela, todo o cio, ela vai fazer uma ovulação. E a gata é diferente, ela faz a ovulação se ela passa por um acasalamento, se o macho faz a cópula. Então, como nem sempre ele faz, nem sempre ela vai ovular.
Se ela não ovular, ela não vai desenvolver o quadro de gestação psicológico. Por isso que nas gatas é mais raro. Mas isso daí não tem como prevenir, né? Se Não. ela vai passar por isso ou não, é mais dos hormônios da cadelinha mesmo? Talvez a medida de prevenção seria a castração, naqueles animais onde não há a intenção de procriar. Mas além da castração, não tem como prevenir, né? Tá. A importância da gente falar da castração também é que previne muitas dessas doenças, Sim, né? o que eu penso assim como fator principal é que as cadelas castradas antes do primeiro cio, ou seja, com menos de 6, 7 meses de idade, elas passam a ter um risco de câncer de mama de 0,05%. E quando ela não é castrada a partir de 5, 6 anos de idade, isso vai para 65%. Nossa. Então, essa prevenção já do câncer de mama, por si só, já é válida. Já é válida. Tem o pessoal mandando mensagem pelo WhatsApp sobre esse assunto. Vamos dar uma olhadinha aqui. A Daiane mandou: a minha cadelinha já teve por várias vezes a gravidez psicológica. Ela engordou, ficou bem barrigudinha e até teve produção de leite. Tá aí, ó, a Daiane mandando um recadinho pra gente. Tem foto? Não tem? A Daiane podia ter mandado foto pra gente ver da cachorrinha também, mas aí, ó, mais um caso mostrando que realmente acontece e, como você falou, mais de uma vez. Exatamente. Né? Pode acontecer várias E elas vezes. realmente ficam mais gordinhas, aumentam o apetite, tomam mais água. Então, muitas vezes, até o próprio proprietário acha que vai vir filhotinho e, de repente, murcha a barriguinha e não tem nada. Olha só, tá aí então, Daniela Brecht falando sobre a gravidez psicológica nos animais. Muito obrigada. Eu que agradeço.